gente, hoje eu fui intuída a abrir uma carta hoje dos anjos, que eu gosto muito, né? Ver aquela intuição, e eu gosto sempre de ouvir a minha intuição, para saber se o tema, né, se era um tema que ia empoderar as pessoas, se era um tema que ia trazer algo bom para as pessoas. E vejam só, a carta 5 de água que caiu, falando o seguinte: as coisas podem não ter saído do jeito que você esperou. Cuidado para não se concentrar muito no negativo, pois há um positivo em todas as situações. Talvez você sinta falta daquilo que era bom, lutando ou tentando ignorar as mudanças que não servem mais para você. Em vez disso, tenha fé que tudo acontece por uma razão. É saudável lamentar o que foi perdido e ter tempo para curar. Entre em contato com amigos, familiares e conselheiros sábios para te dar suporte e conforto. O significado dessa carta é tristeza, fim de um relacionamento, desejando poder de mudar o passado, chorando leite derramado. Chorando poder de mudar o passado. E qual que é o tema da nossa live hoje? Como liberar as dores emocionais do passado. Tem tudo a ver com a carta, gente. E aí eu falei assim, tô no caminho certo. Aí na hora que eu entrei, deu pane em geral. Eu falei assim, meu Deus. E o pessoal mandando mensagem para mim, cadê você, cadê você, cadê você? Gente, tá tudo apagado. Mas nós estamos aqui, né? Pra gente falar sobre essas dores emocionais aí do passado. Tem muita gente aqui que me conhece, né? E que regula idade comigo, né? Gente, às vezes eu tava aqui pensando enquanto tava dando esse problema, que o Sérgio tava olhando aqui pra mim. Ninguém ensinou a gente a lidar com as emoções. Nem no colégio, nem os nossos pais, não é mesmo? Não culpando, tá, gente? Eu não tô culpando, porque eles também não souberam, né? Também não receberam essa informação. Na minha época era muito difícil. Ter acesso a livros era difícil, os livros eram caros. Não tinha internet, não tinha celular. E hoje, quanta informação, quanta coisa boa que está surgindo, não é mesmo? A internet é abençoado. Tem um lado negativo e tem um lado positivo. Quando você procura coisas boas na internet, só vem coisa boa, né? Então hoje nós temos quantas lives, psicólogos, né, escritores, fazendo lives, passando conhecimento, né, mostrando para as pessoas o autoconhecimento, como que as pessoas podem se autoconhecer, olhar para dentro, quantas ferramentas maravilhosas surgindo aí, né? Principalmente da pandemia para cá, que foi aonde expandiu essa questão de lives aí, não é? Então, assim, é muito, muito legal tudo isso, né? Nós somos muito guerreiras, né, gente? Muito guerreiras. E a intenção aqui é sempre empoderar vocês e a mim também, não é? E eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu me chamo Vânia Barbosa, eu sou esteticista e sou terapeuta holística. Trabalho com ferramentas como MPC, desprogramação neurobiológica, mesa radiônica, harmonização dos chakras, florais de Bach, tudo isso para ajudar, né? Ajudar, como eu uso também muito, né? A gente a entender as nossas emoções, né? E aprender a soltar, não é? Sejam todos muito bem-vindos. Vou dar uma boa noite aqui para Zilmara, minha irmã, Alessandra, Cassiana, Flávia Amaral, Alessandra, a Maricélia, minha prima, Janaína Coelho,
Leila, Ariane, Cristina. Muito boa noite para todos vocês, tá? E vamos torcer para que não dê outro pane. Vamos pensar positivo. Então, gente, como que a gente libera as nossas dores emocionais do passado, né? São muitas dores, né? Como liberar e como aceitar essas dores, né? São dores profundas que carregamos, muitos problemas, né? A dor emocional, ela pode ser resumida em uma palavra: resistência. Toda dor emocional que já sentimos ou que estamos sentindo, né, no presente, ela é criada pela resistência à realidade em que estamos, por querer que algo que está acontecendo fosse diferente, ou até se preocupar com algo que pode ou não acontecer no futuro, né? E o nível de resistência e de desejo de que algo fora do nosso controle fosse diferente determina o nível da dor emocional. Independente do nível da dor, pensamos que aquilo que ocorreu é que é o responsável pela dor emocional. Mas a causa não é o evento em si, mas é a nossa reação à resistência àquilo que aconteceu. Por exemplo, uma mesma tragédia, vamos colocar aí que duas pessoas são demitidas, né? Então, duas pessoas estão passando pela mesma situação, foram demitidas, né? Uma resiste a essa realidade, considerando que o mundo acabou, tô desesperada e toma um monte de remédio, não quer viver mais, não sei o que eu faço, entra em desespero, chora, entra em depressão e vira aquele caos. A outra, que passou pela mesma situação, ela olha e fala: tá, e agora? O que é possível? O que eu tenho que fazer? Onde eu tenho que ir? Como eu tenho que olhar para essa situação? O que eu tenho que aprender com essa situação? Perceberam? Que um cai na dor, o outro olha para a dor e diz: tô te vendo. E como eu posso contornar isso aí? Não é? Então, a mesma tragédia, ela gera duas reações e duas experiências emocionais diferentes. Tem gente que morre de medo de morrer, não é mesmo? Tem gente que morre de medo de morrer. E adianta você morrer de medo da morte? Temer? Porque um dia nós vamos morrer. Ninguém aqui vai ficar para sementinha, né? Todo mundo vai morrer, a gente está aqui só de passagem. O que você escolhe? Ficar presa à dor porque posso morrer? Ou você vai escolher olhar para a vida, né? Ao aceitar o que não se pode mudar, e a morte, ela se encaixa muito bem nisso, né? Não tem como, é fato. Você vai morrer, é fato, né? Você se dá o presente de viver a vida, a sua vida em paz, como ela é, em vez de criar dor e ficar olhando para a morte. Estão me entendendo? Lembra, gente, que você não precisa ficar feliz com o que você não pode mudar, mas é possível você aceitar e procurar ficar em paz, eliminando aí esses sofrimentos emocionais que são desnecessários, que não vão mudar o fato, né? Pessoas às vezes ficam sofrendo uma vida inteira porque perdeu alguém. Já parou para pensar que você pode mudar isso? Né? Você
que você não pode mudar isso. Se você perdeu alguém, é fato, né? Eu já perdi, meu pai já faleceu, minha mãe já faleceu, meu irmão já faleceu, é fato. É fato. Eu também vou um dia, né? Às vezes nós sofremos pela perda aí de um namoro, um namorado, uma namorada, marido, né? Um emprego. E depois de um tempo é que nós vamos perceber que aquilo foi a melhor coisa que aconteceu. Quem nunca aí perdeu um namorado, teve um término de um namoro, de um casamento? Quem nunca? Quem nunca perdeu um emprego? Quem nunca? Então, muitas situações, quando a gente olha para a vida da gente, a gente vê muitas situações em que, na época que aconteceu, foram doídas, sofridas demais. E depois, lá na frente, você percebe que aquilo foi o melhor que poderia ter acontecido, né? Mas é quando você olha para frente, quando você vai, segue o seu caminho. E aquela dor, ela se transformou em quê? Ela se transformou numa professora para você, num ensinamento, levando você a crescer, permitindo, inclusive, você encontrar o amor da sua vida, né? Abrindo caminho para você conhecer uma pessoa que vai ser seu companheiro, permitindo que você encontre o emprego dos seus sonhos. Aquela demissão, tem um ditado que diz, é um pontapé na bunda que te empurra para frente, não é? Então, gente, às vezes a gente é até grata pelo relacionamento que acabou, né? Porque o outro surgiu melhor ainda, né? É grata por, eu fui demitida, mas veja só as portas que se abriram para mim, não é mesmo? Se você está passando por um momento difícil, de dor, você deve olhar para a sua dor, aceitar a sua dor, dar o tempo necessário para sentir as emoções e aprender a sentir em paz com seus desafios. A gente precisa olhar para a dor, encarar a dor de frente. Tem uma terapia que chama os 5 minutos, né? Esse tempo pode ser aí de dor 5 minutos, 10 minutos, uma semana, um mês, um ano, a vida toda. Vai depender do seu apego a essa dor. Existem situações que viram problemas apenas se você escolher olhar como problema. Nós podemos rotular situações como problemas ou oportunidades. Cada uma dessas situações cria a percepção e a experiência. Mas olhar para as oportunidades é muito melhor do que ficar preso à dor. Quer causar um estresse em você mesmo e deixar a vida mais difícil do que precisa ser? Quer? Quer aprender? Eu ensino. Vai rotulando todas as situações como problemas, vai empilhando um em cima do outro, em cima dos problemas que já existem, e daí o que vai acontecer? Você não vai ter tempo para nada, você vai estar extremamente ocupada com a sua dor, impedindo você de criar uma vida de paz, uma vida de harmonia, uma vida de crescimento, né? Eu vou contar para vocês uma experiência que eu passei. Eu trabalhava num escritório e eu me formei como esteticista, isso há 15 anos atrás. E daí, o que aconteceu? Eu saí do meu emprego de carteira assinada, ali, tinha meu saláriozinho lá de carteira assinada, e eu fui trabalhar com uma conhecida,
Eu fui dividir uma sala com uma conhecida. Eu estava iniciando o meu trabalho, né? E não demorou muito tempo, eu percebi que aquilo ali não ia dar certo. Eu fiquei um tempo e começamos a ter problema, e a gente dividia até maca, entendeu? Então, aquilo estava virando um caos. Eu falei assim, olha, eu te agradeço, mas não vai dar certo, né? Eu tô te atrapalhando e você tá me atrapalhando. Então, não dá. Eu vou procurar uma outra coisa para mim. E ela entendeu perfeitamente, e realmente era isso que, né, uma estava atrapalhando a outra. Aí eu saí dali, eu fui lá pro Parque Alfred, que mora em Juiz de Fora, sabe, né? Eu fui lá pro Parque Alfred, eu sentei num banco daquele lá, mas eu chorei. Mas eu chorei. Eu acho que eu fiquei uns 10 minutos chorando. E eu pensei, como que eu vou fazer? Eu estava pagando um apartamento, minha vida, e agora? Para onde eu for? Foi muito interessante, que na hora que eu estava no banco lá de cabeça baixa, assim, chorando, se aproximou uma senhora, né? Ela se aproximou para me pedir ajuda, né? Um dinheiro, uma coisa assim. Quando ela me viu chorando, foi muito interessante isso. Quando ela me viu chorando, ela falou assim, coitadinha, tá chorando. Brigou com o namorado? Eu não. Coitadinha. Ela ficou com tanta pena de mim, de me ver chorando aquilo, porque eu só chorava. Aí ela falou assim, fica assim não, filha, vai passar. Aquela senhora que foi me pedir ajuda, estava me ajudando. Fica assim não, vai dar tudo certo. Não chora não. Tudo vai ser resolvido. E aí ela foi embora. E aí eu fiquei parada ali um pouco, né, me recuperando. Eu falei assim, bom, vou embora, né? Eu fui andar, se eu vou andar mais um pouquinho, tava ali no Parque Ausch, fui andando até na praça, naquela praça ali do shopping ali, para pegar um ônibus, né? Na hora que eu atravessei, veio assim na minha cabeça, assim, aquela intuição divina, né? Que é Deus conversando com a gente, falando assim para mim, vai lá na Val. Eu estava no meio da Avenida Rio Branco, eu peguei e voltei. A Val é uma pessoa que eu já conheci ela, que ela mexia com estética também, né? E aí eu falei assim, vou lá na Val, porque a Val é muito conhecida. De repente a Val consegue me indicar alguém, né? E eu cheguei lá, a recepcionista me atendeu e falei assim, olha, ela não está, mas ela não demora. Você quer deixar seu telefone? Eu falei assim, quero. Aí eu deixei meu telefone e dali eu saí, fui para uma outra estética de uma conhecida que tinha formado comigo. Ela falou assim, Ivana, infelizmente tá tudo cheio, não tem espaço aqui para você, senão, com certeza. E tá, aí de repente o telefone tocou. O telefone tocou, era a Val. Dá para você vir aqui agora? Eu falei assim, dá. Na mesma hora eu fui lá na Val. Aí ela, o que você tá querendo? Eu falei assim, olha, Val, o negócio é o seguinte, eu não tenho lugar para trabalhar. Eu tô precisando trabalhar. E eu vim aqui te procurar porque eu sei que você é uma pessoa muito conhecida em Juiz de Fora, né? Você conhece muitas pessoas. E de repente você tem algum conhecido que tem um espaço, que queira dividir esse espaço comigo, né? E eu tô precisando muito trabalhar. A avó olhando para mim, ela falou assim, eu tenho esse espaço. Você me dá uma semana que eu vou arrumar a sala e você vai trabalhar aqui comigo. Era uma clínica de estética lindíssima, enorme. Eu falei assim, eu não acredito. Eu tenho assim uma admiração por essa mulher. Essa mulher, ela é incrível. E eu fui trabalhar com a Val. Fiquei lá um tempo com ela, foi maravilhoso. Muito aprendizado, como eu aprendi naquele lugar. Eu fiz amizades ali que elas estão até hoje. Gente aqui, ó, do coração. A gente tá, sempre que a gente pode, né, a gente tá se ajudando. Aí, eu tô contando essa história para vocês verem que eu tinha duas opções, né? Ir para casa, chorar
Entre ficar em depressão, tristeza profunda, ou olhar para as possibilidades. Eu olhei para as possibilidades. E quando eu escutei aquela possibilidade, eu fui atrás dela. Sempre tem um caminho se abrindo para mim, sempre. E eu permito que o universo, ele me mostre essas possibilidades. Eu permito. E sempre se abre um caminho. E eu fiquei lá até a Val ficar lá. E logo depois a Val teve que vender e ela estava com outros projetos, né? Ela hoje dá aulas, né? Outros projetos. E aí eu segui minha vida também. Eu saí de lá e fui para um outro lugar e tal. E hoje eu tenho lá minha clínica, né? Tenho meu espaço, que é meu espaço. Então, tá vendo, gente? Quando eu não fiquei presa à dor, eu não fiquei ali em sofrimento, eu chorei, eu olhei para minha dor, eu chorei, mas eu segui, eu fui construir meu caminho, e é o que eu faço sempre, estou sempre construindo o meu caminho. É isso que eu quero passar para vocês aqui. Porque quanto mais a gente se concentra em um sentimento negativo, gente, pior ele fica, mais forte ele fica. Quanto mais você olha para a dor, mais ela dói. Na verdade, existe valor em todas as emoções. A gente precisa sentir as emoções, chorar, né? Ficar triste, né? É natural. Se você perde algo ou alguém, sentir tristeza, luto é natural e até saudável. Porque você precisa pôr aquela dor para fora. Foi o que eu fiz lá no Parque Alves. Eu chorei, eu coloquei minha dor para fora. E eu permiti que algo novo viesse. Muitas vezes nós precisamos sentir a dor, né? Que às vezes essa dor é de uma escolha que nós fizemos. E quando a gente escolhe uma coisa que dói, para que ela serve? Para que a gente não repita mais. Entendeu? Eu tô falando direto, né? Porque eu já cheguei atrasada, comecei atrasada por causa da pane. A diferença é ter o controle do seu estado emocional. E não permitir que as circunstâncias que estão fora do seu controle ditem as suas emoções. Se tem algo que não está bom na sua vida agora, se concentre na ação e não na falta. Se você olhar para a falta, você vai ficar presa à dor. Você tem que agir. Qual a ação em que você tem que se concentrar para que a sua vida fique perfeita hoje? Pensa aí. Que ação que vocês têm que fazer para que a vida de vocês fique perfeita, do jeito que vocês querem? Vocês têm que criar um mantra de vocês e repetir esse mantra sempre. Nas terapias que eu faço, né, nos desafios, né, do desafio da ansiedade, do relacionamento, eu coloco mantras. Para quê? Para você ir criando caminhos neurais novos. Você tem que ir repetindo, repetindo, repetindo. Crie o seu mantra. Qual é o mantra? Eu estou exatamente onde eu preciso estar para aprender as lições que vão me permitir criar tudo o que eu desejo para a minha vida. Esse é o meu mantra. E se você está passando por um momento difícil na sua vida hoje, aceita isso. Fique em paz. Tome a decisão consciente de ser o mais grata e feliz para você enfrentar esse momento que é desafiador. Como a gente aprende nos momentos difíceis,
como a gente aprende nos momentos de dor. É um desafio. Eu tive um problema com uma pessoa. Hoje eu tô cheia de exemplo, né? Eu tive um problema com uma pessoa e o que aconteceu? Eu fui trabalhar isso em mim. É difícil, né? A gente olhar para o outro e entender a atitude do outro. É muito difícil, né? Mas aí eu pensei assim, se eu tivesse vivido a vida dessa pessoa, se eu tivesse nascido com o cérebro dessa pessoa, se eu tivesse sido criada pelos pais dessa pessoa, existiria uma possibilidade altíssima de eu pensar e agir exatamente como essa pessoa agiu. E quando a gente olha para isso, a gente entende muita coisa, né? Então, partindo dessa perspectiva, eu aceitei essa pessoa como ela é. Lógico que eu me afastei, né? Porque ele estava me fazendo mal. E eu deixei espaço para que essa pessoa se transforme na melhor versão dela. Ou não. Mas isso não é problema meu, é problema dela. Entendeu? Você olha para a situação e você dá um significado àquilo. Aquilo para de doer. Quando você ressignifica uma situação, não dói mais. Não me dói mais, é leve, é tranquilo. Pronto, eu tomei a decisão, pronto, acabou. É tranquilo. E como que a gente sabe o que pode e o que não pode mudar? Você sabe o que pode e o que não pode mudar? Você não pode mudar algo que já aconteceu. O que aconteceu é fato, você não muda. Você só pode mudar as suas ações agora, para que você não repita essas ações no futuro. O que você pode fazer é ressignificar aquela situação do passado para que você dê um novo sentido àquilo. Aquilo não vai deixar de existir, mas você vai dar um novo sentido àquilo. É o que eu faço na terapia com MPC. Quantas pessoas que me procuram com traumas, coisas fortes. E quando a gente chega na causa daquilo, eu falo, vamos ressignificar, vamos dar um sentido novo para isso? Ela, vamos. E eu faço todo aquele processo de ressignificação. E aí, quando termina, eu falo para a pessoa assim, olha para aquela dor. Como é que tá agora? Tá leve ou tá pesado? Ela fala, tá leve. Libera. Entendeu? Olhar para os acontecimentos como experiência e aprendizado vai te livrar do medo, da ansiedade, da preocupação, das dores emocionais desnecessárias. Se você ficar preso à dor, aos medos, aos traumas, você vai sofrer. Para você ter paz, é preciso se livrar aí dessa resistência. Teve um dia que eu postei no meu Instagram, o cara assim, puxando um monstro, né? Isso, um monstro aquilo. Aí o outro falou assim, que é isso? Aí ele falou assim, isso são os meus problemas. Aí o outro falou assim, ué, mas problemas a gente se livra dele. Aí ele vira pro monstrinho dele e fala assim, mas eu me apeguei tanto a ele. Entra lá no meu Instagram que vocês vão ver. Tem gente que se apega à dor. Tem gente, deixa eu contar uma coisa para vocês, que se eu tirar a dor dela, ela morre. Porque ela só tem a dor.
É sério isso? Morre. Porque se eu tirar a única coisa que ela tem, como é que ela vai viver? Né? Então a gente tem que seguir em frente. A gente não pode ficar preso a essas dores. A gente tem que entender que se você não pode mudar uma situação e você continua resistindo a essa situação, você vai gerar mais dor emocional desnecessária. Você tem o poder de interromper essa dor e nunca mais sentir. Porque fica leve. Você olha, lembra, porque só esquece quem tem Alzheimer, tá? A gente não esquece do que aconteceu no passado. A gente lembra e não dói. E aí nós podemos, tem tantas ferramentas, tantas coisas acontecendo, que pode ajudar a dar esse novo significado, né? Terapia MPC, a desprogramação neurobiológica, né? A mesa radiônica, harmonização dos chakras, florais de Bach, a auriculopuntura, tudo isso para trazer uma leveza para a sua vida, para dar um novo olhar. Quem aqui nunca sofreu? Diz aí. Eu nunca sofri. Eu nunca tive decepção. Todo mundo tem. Todo mundo passa por dor. Todo mundo passa mal. Todo mundo sofre. Todo mundo já perdeu alguém. E aí a pessoa age como se ela fosse a única que perdeu alguém na vida. Todo mundo já perdeu alguém na vida. Né? É legal fazer algumas perguntas. Vai anotando. Na live da semana passada, me perguntaram assim: Vânia, como que eu posso me conhecer? Eu não sei me conhecer. Eu não sei quem eu sou. Como eu posso me conhecer? Conhecendo as suas emoções. Começa a anotar, a escrever. O que eu gosto disso. O que eu não gosto disso. Isso que acontece comigo, essa pessoa, ela me limita, ou ela me expande, ela faz com que eu cresça, com que eu me sinta bem, realizada. É uma pessoa que eu quero seguir, ou ela tá sempre ali falando: nossa, você tá ficando velha, hein? Nossa, você tá gorda, hein? Que cabelo é esse horroroso? Nossa! Você vai ficar com uma pessoa assim pra quê? Né? Então começa a anotar, né? Você pode perguntar assim: o que causa dor emocional em mim? O que dói em mim? E vai anotando. De que maneira aceitar o que já aconteceu ou vai acontecer muda a minha vida? Se eu aceitar o que já aconteceu, o que vai mudar na minha vida? Se eu ficar presa ao que aconteceu, o que vai acontecer na minha vida? Quanta energia o meu corpo está gastando quando eu sustento estresse, raiva, medo, tristeza, mágoa? Escreve. Quanta energia o meu corpo teria para conquistar a minha paz se o meu corpo não gastasse com as emoções negativas? Quanta energia eu teria no meu corpo se o meu corpo não gastasse energia com as emoções negativas? E aí, quando você escreve tudo isso, para você ir se conhecendo, olha para aquilo, respira fundo e tome a decisão de aceitar incondicionalmente, ficar em paz com o que já aconteceu. E dê a você mesmo o presente de ser emocionalmente livre dessas emoções. É um presente que você dá para você quando você se livra dessas coisas do passado. Quem vive de passado é museu.
Você não é museu, não. Você é uma pessoa, você é um ser iluminado. Você é um ser divino, você é criação divina. Você não é um museu. Entendeu? Gostaram? Vocês vão ficar aí na resistência? Ou vocês vão seguir em frente? Me falaram assim, eu perdi minha mãe, tô sofrendo demais, eu não consigo aceitar a morte da minha mãe. Gente, adianta você não aceitar a morte da sua mãe? Vai adiantar? Não vai. Não vai mudar. O que você pode fazer no lugar de você agarrar a dor da perda da sua mãe? Honrar a sua mãe dando o melhor de você. Sua mãe passou por muitas coisas na vida para que você se tornasse uma pessoa boa, para que você crescesse com saúde, né? Fosse uma pessoa de bem. Honre sua mãe construindo e não se destruindo. Mãe nenhuma quer ver filho se destruindo. Entenderam? E qual vai ser o mantra de vocês? Escreve aí. Qual vai ser o mantra de vocês? Usem a criatividade. Eu sou feliz todos os dias da minha vida. Acorda e fala assim, eu vou fazer do meu dia o dia mais extraordinário da minha vida. Crie um mantra de vocês e vá repetindo. Olhe para as dores de vocês e diga, ok, eu te vejo e eu te liberto. É assim que faz. Hoje tive que correr, né? Acelerar, porque o Instagram deu um pane, ninguém estava conseguindo entrar e fazer nada. Mas eu acho que deu para passar aí para vocês, né? Um pouquinho do que eu tinha para passar. Vocês querem aí uma DNB para ir soltando essas resistências? Querem? Ou não? Porque já tá tarde. Se quiser eu faço, eu tô aqui, ó. Fico até meia-noite fazendo. Não tem problema nenhum. Tem compromisso, meu compromisso aqui é comigo e com vocês. Se quiser eu faço. Milza, Fabiana, Souza, Lúcia Guimarães, Leila Oliveira, Taninha, Maria Helena, Josimara Filgueiras. Ai, irmã do Jô. Legal você aqui. Rô Oliveira, Erenice, Jaqueline. Ó, o Jaque. O Alessandro falou assim, mandou uma mensagem para mim, cadê a live? Não sei se ele entrou, não, ele entrou? Aí eu mandei para ele, tá travado. Querem, né? Então vamos fazer. O que é essa DNB, para quem não conhece? A desprogramação neurobiológica é uma energia, tá, gente? Não tem nenhuma ligação religiosa. É uma energia em que se conecta mente e coração, ok? Para que a gente tenha equilíbrio no pensar e no sentir, tá? E para tirar a gente daquele cabo de guerra, sabe? Que você pensa uma coisa, mas o seu coração tá pedindo outra. Então, quando isso está acontecendo, é porque você está em desconexão com você mesma.
Então, é trazer ali o equilíbrio. A desprogramação neurobiológica, ela cria novos caminhos neurais. O que é isso, Vânia? Vou dar um exemplo para vocês. Alguém aí faz trilha, né? Quem já fez trilha sabe. Quando passa muita gente naquela trilha, né? Vai ali, muita gente passa na mesma trilha, ela vai formando um caminho. E fica um caminho fácil de você seguir, né? Quando é uma trilha que poucas pessoas passam, é uma trilha mais cheia de mato, mais difícil, né? O que é essa trilha? São os seus pensamentos, o seu comportamento, aquilo que você pensa, os seus vícios, né? Tudo que suas crenças que te limitam, né? Eu tô na academia, eles trocaram como é que chama? Lá, a prateleira lá, onde você coloca as fichas. Trocaram de lugar. Eu levei 3 dias para acostumar com isso. Um dia eu trouxe a ficha para casa, eu disse, gente, o que eu tô fazendo com essa ficha na mão? O outro dia eu pedi para Cirlei colocar para mim. Coloca ela para mim, eu esqueci, porque mudou de lugar. Então eu tinha um caminho neural criado que eu subia e punha a ficha ali. E a ficha foi pro outro lado. Eu levei 3 dias para criar um caminho neural novo. E agora não, agora eu já sei. Criou, acabou. Agora já vou, coloco a ficha lá. Então, a gente faz isso com a gente o tempo todo. O tempo todo a gente está criando. Desculpa. O tempo todo a gente está criando caminho neural novo. E principalmente sair daqueles caminhos de não posso, não consigo, não sou capaz. Esses são terríveis. Porque esses te limitam. Esses não deixam você ir para frente. E é isso que a desprogramação faz, ok? Então, eu vou usar a desprogramação para em cima do tema da noite de hoje, tá? Então, o que eu quero? Que vocês se posicionem num lugar que vocês fiquem confortável, trabalhem a respiração, respirando, contando até 3 e soltando, contando até 6. Então, o soltar da respiração é mais lento, bem mais lento. E você vai sentir o seu corpo começar a ter uma leveza. Fechem os olhos e apenas permita que a energia da desprogramação neurobiológica penetre pelo teu chakra, porque energeticamente é como se eu estivesse com uma mão no topo da sua cabeça e a outra na altura do seu coração. É como se eu estivesse aí, com a mão em você. Sente a energia. Respira. Respira. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu ativo a energia da desprogramação neurobiológica. Eu vou enviar minha energia, gente, que ela é como onda. Eu fico fazendo um movimento assim com as mãos, ó, que eu fico enviando essa energia para vocês. Antes de iniciar a live, eu já fiz todo um preparo aqui, tá? Para que vocês recebessem essa energia. E essa energia que eu vou enviar é uma energia da linha do tempo. Nós vamos pegar aí o passado e trazer para o presente para modificar, ok? Vamos lá? Respira. Todas as dores emocionais do passado que você traz para o seu presente. Podemos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza.
toda resistência que você tem em soltar, deixar ir aquilo que você não pode mudar. Você pode desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, solta, libera. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os lugares onde você fica presa a algo do passado, desejando que não tivesse acontecido, ou se preocupando excessivamente com algo que pode acontecer ou não no futuro, podemos agora, por gentileza, desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todos os pensamentos onde desejo que algo fora do meu controle fosse diferente, determinando assim uma dor emocional, nós podemos, por favor, por gentileza, desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda dor emocional que já sentimos ou que estamos sentindo agora, criada pela resistência por querer que não aconteça ou por se colocar como vítima da situação, nós podemos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. A causa das dores hoje não é o evento em si, mas a resistência ao que aconteceu. Podemos agora liberar toda essa resistência, desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Às vezes, sofremos pela perda de pessoas, de coisas. E depois de um tempo, reconhecemos que foi o melhor que poderia ter acontecido. Porque os caminhos foram se abrindo e novas possibilidades foram surgindo. E tudo que impede você de reconhecer isso, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Situações viram problemas apenas porque você escolhe que assim seja. Podemos então desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Sentir tristeza, saudade, dor, luto é natural por um tempo e deve ser vivido. O que você não deve é se alimentar dessa dor uma vida inteira. Então podemos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Se tem algo que não está bom na sua vida agora, se concentre na sua ação e não na falta. E tudo que te impede de mudar isso, nós podemos desprogramar e atualizar? Sim. Desprograma e atualiza, 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 desprograma e atualiza. Sempre que você estiver sentindo a dor do passado, use esse mantra, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas as dores, desprograma e atualiza todas as dificuldades que estão no seu caminho. Desprograma e atualiza toda a tristeza que você está sentindo, toda a dor que está no seu coração. Solta, libera, deixa ir. E agora, é como se eu estivesse com a mão no topo da sua cabeça e a outra na sola dos seus pés. Só permita que essa energia flua por todo o seu corpo. Com leveza, flexibilidade, desobstruindo o que está obstruído, o que está cristalizado, o que está travado, limpando as energias
que é do passado, não é do presente. Limpa, libera, solta, deixa ir, deixa ir. Sente essa energia entrando pelo topo da sua cabeça, pelo chakra coronário, passando pelo chakra frontal, pelo chakra laríngeo, pelo chakra cardíaco, pelo plexo solar, pelo sacro, pelo chakra básico, descendo pelas suas pernas e saindo pelos seus pés. Deixa ir. Tudo que está pesado, deixa ir, deixa limpar. Sente a leveza. Sente o seu corpo leve. Respira. 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 Energia, fique com todos enquanto for necessário. Que todos possam ter uma noite de descanso, de refazimento, de liberação. E que despertem amanhã com leveza, paz, amor e com esperança no coração de coisas novas. Universo, o que mais é possível? Universo, me mostre. Universo, tem alguém que quer estar comigo como eu quero estar com ele. Universo, me mostre o emprego, me mostre as amizades, me mostre, peça, ele mostra. Podem abrir os olhos. Vocês estão bem? Que energia boa, né? Gostosa. Eu gostei. Vocês receberam bem aí? Alguém teve algum sintoma? Algum incômodo? É normal ter, tá, gente? Liberações de traumas, de coisas do passado, costuma sentir, tá? E se você sentir, você vai dizer pro teu corpo, corpo, pode liberar sem dor. Vocês estão bem? É isso aí que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do que foi falado, foi rapidinho, né? Mas eu acho que trouxe muita luz para vocês, porque trouxe para mim, né? E quando vem para mim, eu passo para vocês. Eu também gosto muito de receber a energia. Eu faço essa programação todos os dias em mim, porque eu quero viver minha vida com leveza. Eu vivo, tá? Eu vivo. Que bom. Todos estão bem, né? Que bom. Eu quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu peço que eu vou deixar esta live gravada. Depois vocês entrem lá, façam um comentário lá na gravação. Como foi para vocês, né? O que vocês perceberam? Como foi? Como, né, serviu para vocês? Porque quando vocês comentam, o Instagram tem aquele negócio lá do algoritmo, né? Quando as pessoas comentam, ele entende que ele deve enviar para mais pessoas, que isso está bom, né? Então, eu peço que vocês façam esse comentário lá, comentem como foi, o que vocês sentiram, se vocês concordaram com o que eu falei, se vocês não concordaram também, pode falar, tá? A Rô tá falando que tá sentindo leve, suave, é assim mesmo, né? Quando a gente deixa ir, a gente solta. Nós não podemos mudar o que já aconteceu, nós só podemos mudar o agora, né? Fiquem com Deus, um beijo, boa noite para todos e até semana que vem, se Deus quiser.